Vivemos num planeta de água. 71% da superfície da Terra está coberta por água. Mas apenas 2,5% é água potável. Armazenada nas calotas de gelo, lagos, rios, nuvens e riachos. Precisamos de água para a vida, para beber e irrigar cultivos. Se não houver água suficiente, a terra murcha com a seca. No entanto, demasiada água pode ser igualmente mortífera. Quando uma terra normalmente seca fica alagada, temos uma cheia. Um evento natural, umas vezes benigno e outras vezes catastrófico. When we have very, very big flood events, there's not a lot you can do to get out of the way. As cheias existem no presente e fazem parte da nossa história. Aparecem nas lendas que usamos para fazer que o mundo faça sentido. Estão entre os desastres naturais mais dispendiosos. Afetam as maiores populações de pessoas e têm vastas consequências, incluindo danos em propriedades, doenças e mortes. Neste episódio, vamos olhar para os vários tipos de cheias e investigar os motivos para acontecerem. Os nossos peritos vão olhar para algumas das cheias mais catastróficas dos últimos anos. Vamos considerar como vários países gerem as cheias, particularmente no mundo em desenvolvimento, onde há poucos recursos. Testemunhas vão contar a história humana das cheias e o preço pessoal que estes eventos têm. As zonas inundáveis podem ser muito populosas. As planícies aluviais, adjacentes aos rios, atraem pessoas. É mais fácil construir na terra plana e a proximidade do rio é boa para a agricultura e a irrigação. Os rios permitem o transporte de pessoas e bens e as cheias anteriores deixaram nutrientes de que os agricultores precisam. O impacto humano das cheias pode ser catastrófico quando acontecem em áreas densamente populadas. By the time people got back to their homes, there were no homes anymore. As cheias matam mais pessoas anualmente do que qualquer outra forma de clima extremo. Os custos dos danos causados são astronómicos. Até 40 mil milhões de dólares anualmente só nos Estados Unidos. A água faz parte da paisagem. É armazenada em charcos e lagos na superfície e como aquíferos e água subterrânea no subsolo. Os rios e riachos recolhem água e transportam-na até ao mar. Em circunstâncias normais, a geografia da maior parte dos locais impede as cheias extremas. A água infiltra-se no solo, corre para os rios e é levada para o mar. A água também é interceptada pelas plantas e alguma evapora. O terreno é eficiente em transportá-la na superfície, pelos rios e riachos até ao mar. Ou permite que lentamente se infiltre no solo e seja água subterrânea. As cheias acontecem quando se junta a água a uma paisagem mais rapidamente do que pode ser retirada. Quando a superfície fica alagada e o fluxo de água excede a que pode ser transportada para longe, as cheias acontecem quando a água permanece em sítios não habituados a estar com ela. Esta água em excesso pode vir da precipitação, marés de tempestade e águas de degelo escoadas de terrenos mais elevados. As cheias podem ser pequenas e localizadas, com risco mínimo para a população. Em circunstâncias extremas, as cheias podem cobrir grandes áreas de milhares de quilómetros quadrados, durante semanas, com consequências que alteram a vida das pessoas afetadas.
Even 6 inches of water, or 15 centimeters, is enough to knock a person off their feet. And even 30 centimeters or a foot of water can move cars. And so when you have a flood event that can be several meters deep, that can actually force people to the roofs and need immediate evacuation. As zonas costeiras apresentam um risco particular de cheias. Grandes zonas de terras baixas arriscam inundação pelo mar devido a marés de tempestade e à precipitação. Áreas mais próximas do mar costumam ter mais chuva do que as anteriores. Nos Estados Unidos, isto pode dever-se a rios atmosféricos. Os rios terrestres são um sítio onde a água se acumula e flui na mesma direção, aproveitando a geografia para concentrar o fluxo em depressões e valas para transportar a água rapidamente através da terra. Os rios atmosféricos que se formam no céu fazem o mesmo com o vapor de água. Áreas longas e finas com muita umidade transportam água ao longo de milhares de quilómetros. Muitas vezes alimentados pela evaporação de água, em águas quentes do Pacífico, os rios atmosféricos são responsáveis pela maior parte da chuva na América do Norte. Transportado por ventos rápidos, o vapor de água permanece preso na atmosfera como uma esponja saturada até acontecer qualquer coisa que a espreme. Pode ser a chegada a um continente que obriga a água a sair do ar e a causar chuva torrencial. Grande parte da precipitação nos Estados Unidos é transportada por rios atmosféricos. As zonas costeiras costumam sofrer o maior impacto das tempestades. Grandes ondas podem formar-se ao longo de vastas distâncias e libertar a energia acumulada em terra, como uma maré de tempestade. A storm surge is when you have a raise in the ocean level because of low pressure in the atmosphere, and that's compounded with wind that's blowing the water from the sea onto the land. So you get this kind of surge in water, which means you can get floods much further inland than you would with just a high tide. As marés de tempestades extremas podem ultrapassar as proteções contra cheias e empurrar a água para a terra. Nos Estados Unidos, uma das maiores marés de tempestade foi causada pelo furacão Katrina, em agosto de 2005. A água chegou aos 8 metros acima da altura da maré cheia. Hurricanes pick up a lot of energy and water moisture from traveling over the ocean and warm waters, and when they reach landfall, they can dump a lot of that water onto the land. Quando os furacões chegam à terra, costumam acontecer coisas terríveis. The levels of devastation that you see in these types of events is huge. It's massive. And what we see on the TV, when we see pictures of people standing on the roofs, that is just the tip of the iceberg. O furacão Harvey foi o segundo furacão mais dispendioso a atingir os Estados Unidos desde 1900. Começou como tempestade tropical no Golfo do México por volta de 17 de agosto de 2017. When extreme tropical cyclones occur, like Hurricane Harvey, the amount of rain that falls from them will be even greater. Tornou-se num furacão de categoria 1 no dia 24. No dia seguinte passou a categoria 4 e estava a caminho do Texas. When Hurricane Harvey tracked over the Gulf of Mexico was actually much warmer than normal, and so that gave the hurricane itself a lot more energy and was able to pick up a lot of water. And so when it made landfall, it dumped all that water on land. Com a cheia a chegar à costa, começaram os preparativos. Ao saber da tempestade e das possíveis cheias, os cidadãos de Houston prepararam-se. 41.000 camas de emergência foram disponibilizadas para abrigos e 200 autocarros ficaram de prevenção para transportar pessoas para o interior. Na preparação, o presidente da Câmara de Houston, Sylvester Turner, escreveu no Twitter: "Por favor, pensem duas vezes antes de tentarem sair de Houston em massa.
não foram emitidas ordens de evacuação para a cidade. If you choose not to evacuate, it means that somebody's going to have to come and rescue you. The evac horn went off and they said you have 5 minutes, get whatever you can, let's go. So we had to climb over the back wall. We had to walk from the back of that wall in the back of our house in thigh-high water. The next morning it kind of hit me when I woke up. I'm like, oh my goodness, I don't even know if I have a house or a car, I don't know. And I cried for a minute and then I prayed about it and there was another lady crying and I went and gave her a hug. No dia 25 de agosto, o furacão chega à terra em San Jose Island, no sul do Texas, com ventos de 210 km por hora e uma enorme maré de tempestade. No dia seguinte, os ventos acalmaram e o evento passou a tempestade tropical. Mas embora os ventos tivessem abrandado, a chuva não parou. No dia 27 de agosto, o furacão Harvey tinha despejado em 5 dias sobre Houston a precipitação habitual de um ano. That amount of water falling over a city or a very built-up area is absolutely devastating. It's relentless, and the drainage, both the natural and the engineered drainage capacity, just can no longer cope with that amount of rain. A pluviosidade foi descrita por muitos comentadores como sendo uma quantidade histórica. Uma tempestade que acontece a cada 500 anos. Harvey was particularly intense because when it reached landfall, it stalled and moved very slowly along the coast, and it was bringing water from the Gulf of Mexico and dumping it over Houston. And essentially the storm moved on and off the land around 5 times before it dissipated and moved northwards. A capacidade de prever cheias tem um enorme impacto em como a resposta é gerida. Com tempo suficiente, pode ser feita uma evacuação em segurança e os serviços de emergência podem ser preparados e podem reforçar as proteções contra as cheias. So there are 2 main ways that you can really limit devastation from a flood. The first one is to be prepared, to know what to do when a flood is coming. And the second one is to know where to get warnings from, so that you can hear what the latest information is. De forma simples, avisos atempados podem salvar as vidas de pessoas em zonas de alto risco. Os sistemas de alerta são uma ferramenta importante para lidar com as cheias. A previsão implica dados em tempo real de chuva, umidade do solo e conhecimento do terreno. As ferramentas de previsão de cheias foram desenvolvidas para aplicar as previsões de pluviosidade em mapas em 3 dimensões do solo. Ao olhar para a topografia e o coberto vegetal, podem prever os fluxos de água e as cheias, mapeadas ao nível das ruas, às vezes até com 48 horas de antecedência. A Universidade de Loughborough já experimentou com sucesso estes mapas de cheias em 4 cidades do Reino Unido e esperam fazer um produto internacional em breve. As imagens de satélite são uma componente importante da previsão meteorológica há algum tempo. As tempestades podem ser seguidas e monitorizadas enquanto avançam pelo globo, tornando possível prever quando chegam à Terra. Estes dados de satélite são fundamentais para prever cheias, pois é fundamental poder estimar as horas e a quantidade de precipitação numa área. Cientistas da NASA desenvolveram ainda mais as capacidades dos satélites. Ao medir as emissões micro-ondas no terreno, é possível avaliar a umidade no solo. O sistema Soil Moisture Active Passive consegue medir a umidade do solo em todo o planeta em 3 dias. A umidade do solo é um dado importante para a previsão de cheias. Permite aos investigadores saber quanta água pluvial pode ser absorvida pela Terra. Um grande conjunto de dados como este, combinado com a previsão meteorológica, aumenta a capacidade de fazer previsões de cheias globais numa grande escala. Se uma zona já está alagada, podem saber se a chuva traz o risco de cheia. Em Houston estava a ser despejada mais água do que o sistema de drenagem e o escoamento natural conseguiam aguentar. Não tinha para onde ir. It's never been like this before. I mean, it's awful. But, you know, we're getting everybody out, and police and fire department here yesterday helped us get more out, so we've been okay. With Harvey, people were not really expecting this to happen, so they weren't prepared, so they didn't take the actions they could have taken to protect themselves and their property. As áreas urbanas exacerbaram as cheias por vários motivos.
O risco de cheia é reduzido pela vegetação. As plantas interceptam e absorvem parte da água e abrandam a sua propagação. A água tem tempo de se infiltrar no solo em vez de se acumular na superfície como uma cheia. O desenvolvimento urbano reduz a vegetação e substitui-a por betão, edifícios e asfalto. Os materiais de construção modernos cobrem a terra com uma camada impermeável que impede que a água se infiltre no solo. Em vez disso, acumula-se e começa a formar poças. A drenagem tem limites e poucas cidades têm sistemas para remover os níveis de água causados por um furacão a uma velocidade suficiente. Uma boa infraestrutura pode impedir que uma cidade tenha cheias. No entanto, mesmo a tecnologia mais sofisticada tem os seus problemas. We have something called the levee effect. It's very common to find people who live behind very large flood defences are actually much less prepared for a flood when it happens because they perceive to have a very high protection level, but when their protection level is breached, they're not prepared. So you need to know how high the water is going to get. So you need to listen to those warnings about what's going to happen. You can move things upstairs if that's a possibility. You can switch off all electricity. That's very, very important to stop fires. And you can evacuate. If you really need to, you should go. Houston foi atingida por 1.270 milímetros de chuva em poucos dias. A cheia aconteceu rapidamente. We know that there was a problem with the communications with the Texas floods. We know that there were some very good warnings issued 30 hours ahead, saying that there was devastating amounts of rainfall coming. But some of the people didn't seem to receive those warnings or really know what to do when they received those warnings. Morreram 5 pessoas na tempestade inicial. If you see the news, everybody's helping each other. They forgot about race, they forgot about what color you are. Mais de 135 mil casas foram afetadas. As cheias causam uma devastação terrível a edifícios e propriedades. A estrutura dos edifícios pode ficar danificada. As mobílias, carpetes e o pelador ficam ensopados. Muito deste material tem de ser arrancado e deitado fora quando a água recua. Carros e postes de eletricidade são destruídos. Além das casas, as áreas industriais também são afetadas. Houston é importante na indústria petroquímica e muitos químicos tóxicos passaram para a água com a cheia. Níveis elevados de crómio, níquel e arsênico foram encontrados na água. São prejudiciais para pessoas, animais e vida marinha. Os efeitos nas pessoas são igualmente dramáticos. Com fluxos rápidos e marés de tempestade, as pessoas podem ser arrastadas, feridas e podem afogar-se. Mas mesmo as cheias, que sobem lentamente, podem causar um grande risco à saúde humana. It's not only the damage that the water actually causes to buildings and properties, but it's also the contaminants it can bring that even after a flood can cause many diseases. So cholera, for example. You having to hold on, I think you having to seizure. Hold on. That's okay. One of the most common misconceptions about flooding is that nice clean water will be running through your house, and what's left behind actually is huge amounts of silt, disgusting debris, sometimes sewage, and it can really last a long time, that problem, trying to clear that up. As pessoas fugiram e os abrigos ficam sobrecarregados rapidamente. Os bombeiros começaram a procurar sobreviventes presos numa busca casa a casa. Os idosos e os incapacitados que não conseguem fugir à cheia inicial podem acabar encurralados em casa. Os salvamentos levaram quase 2 semanas a terminar. Durante esse tempo, as pessoas encurraladas arriscaram-se a ficar doentes devido à exposição ao frio, à falta de alimentos e às doenças espalhadas pelos esgotos. As águas das cheias dificultam os salvamentos. Com um nível elevado da água e, por vezes, com uma corrente rápida, muitas vezes os barcos e os helicópteros são a única forma de chegar às pessoas. Everybody around here is stuck in the house unless they already left ahead of time. So, but I came 2 times. I talked to them over and over, and they finally came around there.
When you get a big city flooding, it can be very frightening for the people who live there. Their entire lives are caught up in that city. There is really nowhere else for them to go. And they lose electricity, they lose their ability to walk across the city, they don't know what to do. As cheias podem deixar as pessoas desesperadas. Where do y'all live? It's really a low type person that would come in, and when you see this, how devastating it is to your heart, and knowing people are suffering without insurance, it's devastating that someone would wade through water, through snakes and alligators to come and take people's possessions. We're our own police force right now, so, and I think all over Houston, people are kind of taking the same stance. You've got an AR-15 here, so we've got a 357 semi-auto, and then two 9mm with 5.56 NATO rounds, so full metal jacket, you know. As águas da cheia levam tempo a recuar, adiando o regresso a casa para recuperar os objetos ensopados. As casas e as mobílias estão encharcadas e a umidade e o mofo instalam-se. Ou seja, muitos dos conteúdos das casas têm de ser deitados fora. Once a flood has just happened, people view their homes very differently. This is the place they felt most safe, and it's now just been devastated by a flood. So it's very difficult for them to come back to that and feel safe again. As pessoas têm de recomeçar. Reconstruir pode levar anos. People expect governments to protect them from all floods, and this is quite problematic because that's completely impossible. Não sabemos quando vai acontecer a próxima grande cheia no Texas e se será numa escala semelhante à do furacão Harvey. Esperemos que tenham sido aprendidas lições em 2017 que possam ser aplicadas para ajudar a salvar vidas da próxima vez. As marés de tempestade são inevitáveis. É impraticável mitigar totalmente o risco com proteções contra as cheias. As zonas costeiras do mundo são demasiado longas para proteger fisicamente com barreiras e diques. A quantidade e intensidade das marés de tempestade são influenciadas pelas marés e pelo nível da água do mar. A maior parte da água potável do mundo está em gelo nas calotas do Ártico e Antártico. Só o manto de gelo antártico cobre uma área de quase 14 milhões de quilómetros quadrados e contém 30 milhões de quilómetros cúbicos de gelo. No verão, o gelo recua, juntando águas do degelo ao oceano. Nos últimos anos, a quantidade de gelo que derrete nos polos aumentou. As alterações ao clima mundial resultaram num planeta mais quente. Se as temperaturas continuarem a subir, mais águas do degelo podem juntar-se ao mar. O nível da água do mar tem subido entre 1 e 2 milímetros por ano. Se houver um degelo mais drástico, por exemplo, se o manto de gelo da Antártida Ocidental derreter ou avançar para o oceano, o nível da água do mar subirá aproximadamente 8 metros, inundando automaticamente várias zonas baixas e aumentando o risco de maré de tempestade. Não é possível defendermos-nos de uma subida do nível da água do mar nesta escala com as tradicionais proteções contra as cheias. Impedir o degelo é a nossa melhor esperança para evitar uma paisagem dramaticamente alterada. Grande parte da Flórida pode ficar debaixo de água no pior dos cenários. As cheias devido ao degelo não acontecem apenas pela subida do nível da água do mar, mas também acontecem no interior. As zonas montanhosas podem conter muita água nos cumos de neve e em glaciares. In Europe, actually 30% of floods are driven by snowmelt. The snowmelt floods are actually occurring more often and occurring earlier in the year.
Os glaciares são rios de gelo que contêm muitos milhares de toneladas de água. Os glaciares da Ásia Central contêm a terceira maior massa de água potável do mundo. A primavera traz temperaturas mais quentes e degelos rápidos. As águas do degelo podem ser suficientes para causar cheias dramáticas em altitudes mais baixas. Quando os glaciares derretem, podem formar-se lagos. Desgastam a terra e criam uma depressão que se enche com as águas do degelo. They can burst at any moment if they are not drained, and then the threat for the community will be that suddenly hundreds of thousands of cubic meters will come downstream and will wash away everything. And when I say wash away, it's really wash away their houses, their livelihood, and of course the people themselves and their animals. A explosão de um lago glacial acontece quando falha uma barragem feita de gelo. Há uma cheia repentina e a libertação de rochas e outros destroços. Mas o gelo também pode causar cheias quando derrete demasiado devagar. O Huanghe, ou Rio Amarelo, é o segundo rio mais longo da China. Também é um rio com cheias frequentes. Partes do rio podem congelar e derreter em alturas diferentes. O gelo pode formar-se e bloquear partes do rio, criando uma parede de água por trás, que depois se liberta e causa grandes cheias. Rios como este podem ser um perigo constante e têm a capacidade de libertar grandes quantidades de água no inverno e na primavera. O gelo pode causar cheias e, surpreendentemente, o fogo também. Os incêndios rurais descontrolados são uma catástrofe mortífera que talvez não costuma ser associada às cheias. Particularmente porque as condições necessárias são opostas. As cheias requerem umidade e os fogos a ausência de água e condições de seca. Surpreendentemente, os incêndios rurais podem aumentar o risco de cheia. A água pluvial que cai em serras e montanhas pode causar cheias se a água descer a montanha sem parar. Quanto mais depressa a água descer a montanha, mais provável é que aconteça uma cheia. A água tem de ser rápida o suficiente para assoberbar a capacidade de um local de remover a água em excesso. A vegetação, como uma floresta, reduz o risco de cheia porque as árvores interceptam alguma água e os sistemas de raízes abrandam-na, dando-lhe mais tempo para se infiltrar no solo, em vez de descer a montanha e contribuir para uma cheia nas terras baixas. Os fogos destroem o coberto arbóreo e assim não há nada para abrandar e interceptar a água. Desce sem obstáculos, livre para contribuir para as cheias. O solo queimado é menos permeável, impedindo que a água seja absorvida. Só pode descer para as terras baixas. Potencialmente apanha cinza do fogo e cria perigosos deslizamentos de lama, além de despejar água rapidamente nas terras baixas, agora inundadas. As cicatrizes de incêndio aumentam o risco de cheia de forma semelhante a cobrir grandes áreas com betão. Concentram o fluxo de forma semelhante. Em alguns casos, menos de 25 milímetros de chuva é o suficiente para causar cheias. The most damaging floods are flash floods. So these happen when we have a very sudden, heavy amount of rainfall falling over the land. And when this happens in urban areas, it can take everybody by surprise. And so these are very intense events that people aren't prepared for. We find it very difficult to predict these events, and so these can be actually the most dangerous. Após um incêndio rural, a terra recupera e a vegetação começa a crescer. O risco de cheia diminui em proporção com a densidade do coberto vegetal. Todas as cicatrizes de incêndio representam um risco de cheia devido a vários fatores que têm de ser considerados. A proximidade de povoações, a gravidade da queimadura, a inclinação e o tamanho da zona queimada.
Mas isso leva tempo e as cicatrizes de incêndio em zonas altas são consideradas um risco de cheia durante pelo menos 2 anos após o incêndio. Em dezembro de 2017, o incêndio Thomas queimou 700 km² no sul da Califórnia. Foi o maior incêndio rural na história da Califórnia. Novembro costuma ser época de chuvas para a região, mas naquele ano as chuvas só chegaram em janeiro, permitindo que o fogo ardesse mais de um mês. Só a 12 de janeiro de 2018 é que o incêndio foi controlado. As chuvas ajudaram a apagar o fogo, mas também causaram cheias repentinas, tornadas piores pelas vastas cicatrizes de incêndio causadas pelas chamas. A chuva forte que caiu em zonas de cicatrizes de incêndio do devastador Thomas causou ondas de lama, rocha e destroços. A 9 de janeiro de 2018, a vila de Montecito foi dominada por deslizamentos de lama destrutivos que atingiram casas e estradas. Centenas de casas foram danificadas ou destruídas. – 2017. No mesmo ano em que o furacão Harvey despejou milhares de milhões de litros de água na costa estadunidense, os países do sul da Ásia também sofreram com uma época de monções catastrófica. Flood can affect just an individual house or an individual area, but it can also affect entire communities and entire cities. In fact, the most damaging floods can even affect multiple countries at a time. As principais zonas afetadas incluíram a Índia, o Bangladesh e o Nepal. São países de baixo rendimento com grandes populações de pessoas em zonas de risco de cheia. When there's so much water that the country can't deal with that by rescuing people, getting people out of the way, communities are left to fend for themselves, and that can really make these disasters deadly. O Bangladesh, em particular, tem tendência para cheias. Está situado no delta do rio Brahmaputra. 80% do país é considerado planície aluvial e uma grande parte não está a mais do que 5 metros acima do nível da água do mar. Como é tão plano, quando o Bangladesh inunda, a água não tem para onde ir. O resultado são cheias duradouras que submergem a terra durante semanas. As cheias no Bangladesh são alimentadas pelas chuvas, pela água a descer dos pontos mais altos e pelas marés de tempestade na costa. Todos os anos lida com esta tripla ameaça, com cheias que cobrem até 18% do país na maior parte das épocas de monções. The monsoons are very tricky because every year from June to September these regions rely on this monsoonal rain for crops and for their agriculture, but when you have a very intense monsoon season this can then lead to devastating floods. Além de ter baixa altitude, o Bangladesh é um país densamente povoado, com 165 milhões de pessoas. Em muitas zonas, as cheias pequenas e regulares são uma bênção para os agricultores. Irrigam e dão nutrientes aos cultivos. No entanto, isto atrai mais pessoas para estas zonas inundáveis devido à rica terra cultivável. Infelizmente, quando chegam as grandes cheias, há mais pessoas a viver nas zonas afetadas. Construir proteções contra as cheias é um considerável desafio de engenharia.
A água é pesada e, em grande quantidade, as águas da cheia põem uma pressão significativa sobre qualquer proteção. Têm de ser construídas para aguentar a pressão. A construção destas proteções ocupa muitos recursos em termos de materiais, trabalho e custo. Os países com um PIB mais pequeno têm menos dinheiro para investir em proteções contra as cheias adequadas. O resultado pode ser um maior impacto das cheias do que teria acontecido em países mais ricos. No entanto, a preparação assume muitas formas. Mesmo com os seus recursos limitados, o Bangladesh está habituado às cheias e, em 2017, foi considerado por muitos como estando mais bem preparado do que a Índia. The economic impacts of floods are huge. They not only affect individual people and their households, but they affect the whole government, the whole way of doing business. We can have business loss occurring for months after a big flood, and that doesn't even take into account kind of the economic cleanup. A experiência do Bangladesh com as cheias regulares resultou num maior investimento na sua gestão. Por exemplo, as escolas públicas e as mesquitas foram construídas com a capacidade de servir de abrigos. Em cheias anteriores, o abastecimento de comida faltou. Parcialmente devido à perturbação na agricultura, mas também porque a cheia impediu a distribuição rápida de alimentos de emergência às zonas afetadas. Para impedir que isto aconteça, em 2010, o Bangladesh instigou uma política de manter um excedente alimentar. Agora os grãos são empilhados para serem usados em caso de desastre. As cheias graves em agosto no sul da Ásia aconteceram ao mesmo tempo nos 3 países vizinhos do Nepal, Índia e Bangladesh. Os sistemas de rios estão interconectados ao longo da grande bacia dos rios Ganges e Brahmaputra. These are very, very large rivers indeed, and they have a lot of power associated with them. So when you get that amount of rainfall with these huge rivers, and you have people living in the way, perhaps with not very strong homes, not the ability to move themselves and their livelihoods out of the way, then you will get people dying. As cheias não respeitam fronteiras internacionais e são um assunto transnacional. A cooperação entre países é necessária para garantir que se lida com um desastre deste nível e que as pessoas afetadas podem ser alcançadas. If you see the extent of the flood, it can happen for miles and miles, and people living in very rural areas can be cut off from the major centres, and so literally have no communication and no means to communicate with people back in the authorities in the city, so are just dependent on the aid agencies and first responders to find them. Na Índia, as ruas em Bombaim transformaram-se em rios e as pessoas avançaram com a água pela cintura. As chuvas invadiram o Hospital King Edward Memorial no centro de Bombaim e os médicos temeram que as águas pluviais espalhassem infecções, pois misturavam-se com o lixo e detritos. No Nepal, as cheias espalharam-se e afetaram grandes partes do país, com 35 distritos afetados e mais de 190 mil casas danificadas. Houve dezenas de milhares de pessoas deslocadas e falta de água potável e de alimentos. A doença e a infecção são um problema em todas as cheias, mas particularmente em países de rendimento baixo. A água das cheias mistura-se com os esgotos e resíduos animais. O contacto direto com estas águas poluídas aumenta o risco de doenças como infecções em feridas, nos ouvidos, nariz e garganta, dermatites e conjuntivites. A água das cheias também pode contaminar fontes de água potável, um grande fator de risco para surtos de doenças como a febre tifoide, cólera e hepatite A.
Os telemóveis transformaram-se na ferramenta ideal para alertar populações devido ao seu uso generalizado. The most important thing for protecting lives during a flood event is early warning. If people are aware of the event ahead of time, they can take precautions. As mensagens de SMS usadas no Bangladesh são uma forma rápida e eficiente de espalhar avisos atempados a grande parte da população. No entanto, a Índia teve dificuldades em espalhar a palavra. Imagine the misery people went through. If we had an early warning system, a lot of lives could have been saved. People would have moved to safer places. The help has to come from government, and I'm very skeptical that will come in the quantities that it is required. So we are doomed. Global forecasting centres are able to provide the science and forecast capabilities to individual governments and authorities, but it's up to the local authorities and governments to provide the warning to the individual people. Mesmo sendo emitidas ordens de evacuação, a população precisa de um sítio para onde evacuar. A infraestrutura é importante. Quando as cheias atingiram a Índia, muitos escolheram ficar nas zonas afetadas para proteger as suas casas e bens. A evacuação foi dificultada pelo número de pessoas afetadas e deslocadas. 41 milhões de pessoas foram afetadas naquele ano. É muito difícil dar ajuda a tantas pessoas, particularmente em zonas em que a infraestrutura existente é fraca ou limitada. Com um terço do Bangladesh debaixo de água, os esforços humanitários foram dificultados e as 2.000 equipas médicas enviadas estavam limitadas no que podiam fazer. One of the biggest problems with floods is you don't actually see some of the worst devastation. We see kind of helicopter pictures of people standing on roofs, but the people who are dying, the people who are really injured, perhaps we don't see because they're not reached by the rescue efforts. Com a subida do nível da água do mar, o Bangladesh permanece em risco considerável de futuras cheias. Nos últimos anos, intensificou-se a construção de proteções contra as cheias. O Banco Mundial reservou 2.000 milhões de dólares para financiar um dos maiores programas de construção e reparação de diques e aterros para proteger até 42 milhões de pessoas. Os aterros não são a proteção mais eficaz contra as cheias. Causam danos no ecossistema e podem falhar, mas são mais acessíveis do que outras soluções mais técnicas. O Bangladesh é um país densamente povoado, com dezenas de milhões de pessoas a viver perto do mar. Se o nível da água do mar continuar a subir e não se puder impedir as cheias com proteções físicas, podemos ver o aumento das migrações devido às cheias. Grandes números de pessoas podem ter de abandonar as suas casas. Aqueles que dependem da terra para viver podem sofrer grandes perdas financeiras. A subida do nível da água do mar e as dramáticas cheias que se seguem podem deslocar milhões de pessoas. Podem causar uma crise de refugiados nas regiões afetadas, que passa para países vizinhos com as populações a fugir das áreas afetadas pelas cheias. Em termos de limitar as alterações climáticas e desenvolver melhores proteções contra as cheias, está muito em jogo. São necessárias respostas internacionais porque as cheias são um problema transnacional e não local. There's nothing we can do to protect every single person from every single flood, so we need to have preparedness actions in place. Those can be evacuations, they can be temporary barriers that come in, they can be other ways of diverting floodwater into other areas. As cheias de 2017 no Texas receberam grande cobertura mediática no Ocidente. Infelizmente, a escala dramática das cheias no sul da Ásia não foi bem representada na imprensa ocidental quando comparando com o furacão Harvey, que foi mais pequeno. Como já estavam a acontecer cheias dramáticas nos Estados Unidos, parecia que não tinham de cobrir outras cheias.
Os desastres naturais, como as cheias, acontecem em todo o mundo e afetam países ricos e pobres. A vasta maioria de mortes nestes eventos acontece nos países em desenvolvimento. Isto acontece por vários motivos. Os países ricos têm mais dinheiro disponível para investir em proteções contra as cheias, potencialmente reduzindo ou mesmo impedindo a cheia. Uma melhor infraestrutura e serviços de resgate limitam a perda de vida e existem seguros para apoiar a reconstrução após a água recuar. Os países mais pobres não têm muitas destas coisas. Frequentemente também não têm o mesmo nível de planeamento urbano, com bairros de lata construídos sem projeto e sem cumprir os regulamentos de construção. As populações nos países de rendimento baixo são mais vulneráveis, com mais pessoas a viver no sítio errado. Muitas vezes falta uma forte infraestrutura de comunicação e pode ser mais difícil espalhar a palavra para avisar das necessidades de evacuar. Podem não ter meios para viajar rapidamente ou não ter para onde ir. As estatísticas confirmam esta história. As cheias de 2017 mataram 88 pessoas no Texas, mas mais de 1.200 pessoas morreram nas cheias no sul da Ásia. A água é necessária para a vida e as cheias são um fenómeno climático natural. Podem ser relativamente benignas e fáceis de gerir, e às vezes são positivas, pois irrigam a terra e limpam os poluentes. No entanto, em muitas partes do mundo, as cheias podem ser muito mais mortíferas, particularmente para aqueles que vivem em zonas mais pobres. Em muitos sítios, a atividade humana, como a agricultura, as alterações climáticas, a desflorestação e a urbanização, aumentaram o risco de cheia. So we see every year these huge floods come through, and it's very worrying. So we think that there is some kind of link with climate change, and we see, of course, more people in the way as populations move into more at-risk areas. They need to think about adapting to these big floods. We know that it floods already, but we think it's going to get worse. O poder e quantidade de água envolvida em alguns destes desastres tornam possível a eliminação do risco. Pode ser para lá da capacidade humana impedir as quantidades envolvidas. Em muitos casos, as pessoas vivem em zonas de cheias porque são obrigadas a isso. Com o aumento da população mundial, os países ficam mais cheios e as pessoas têm menos sítios onde viver e trabalhar. Como resultado, cada vez mais pessoas vivem em zonas de elevado risco de cheia. Se uma cheia não pode ser impedida, é necessário melhor planeamento para garantir que as populações são mais capazes de suportar as dificuldades e estão numa posição mais forte para recuperar. As cheias são uma catástrofe mortífera que não pode ser impedida. Mas com premeditação, planeamento e investimento, há maneiras melhores de evitar os ferimentos e mortes associados a estes eventos terríveis.